Salmo de número 31. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta. O Salmo 31 é uma oração, uma declaração do sofrimento de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos e livra-me depressa, seu meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces aos que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza e os meus anos em gemidos. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espantos para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles como morto, sou como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados conspirado contra mim. Tramam tirar minha vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, no qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo, os ocultarás da contenda de língua. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica, a súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Meus irmãos, nós vimos no Salmo 30, no versículo 6, Davi, ele havia tido um momento de soberba, quando ele diz que na prosperidade dele ele não seria abalado. Nós vimos nesse Salmo de número 30, que Deus se volta, vira o rosto para ele, e isso trouxe para ele uma grande tribulação. No Salmo 31, ele é uma oração, ele é uma declaração do seu sofrimento. Davi, ele vai fazer uma declaração do seu sofrimento, ele
ele faz um louvor, ele faz uma ação de graça ao Senhor. Ele não é claro no Salmo o motivo que leva Davi a fazer este Salmo. Ele não é claro, nós não sabemos o que estava acontecendo com Davi, mas o Salmo, ele pode ser um momento de enfermidade, pode ser uma guerra que ele estava enfrentando, pode ser uma perseguição dos seus inimigos, ele pode estar sofrendo uma perseguição, mas uma coisa é certa, esse Salmo, ele é para ser recitado, ele é para ser demonstrado por qualquer um de nós. Em qualquer momento da nossa vida, nós podemos pegar esse salmo e aplicá-lo na nossa vida. Ele se divide, nós vamos dividir o salmo em 3 partes. Eu quero que você permaneça com o seu salmo, com a sua Bíblia aberta. A primeira parte é uma oração de livramento que Davi faz do versículo 1 até o versículo 8, do versículo 9 até o versículo de número 18, ele vai fazer uma descrição da sua tristeza, e a parte final do salmo ele vai fazer uma ação de graças por aquilo que Deus tem sido para com a vida dele. Na primeira parte, que nós vamos encontrar aí do versículo 1 até o versículo 8, que é uma oração por livramento, ele vai fazer uma oração pedindo a Deus que o livre. A base do salmo está no primeiro versículo, na primeira parte do primeiro versículo. Se você pegar aí e prestar bem atenção, ele diz o seguinte: em ti, Senhor, me refugio. É bem diferente do que Davi havia dito no Salmo 30, no versículo 6, quando ele diz: quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. É o que ele diz no Salmo 30, no verso 6. Na minha prosperidade eu jamais serei abalado. Ele começa o Salmo 31 dizendo: em ti, Senhor, me refugio. O versículo 1 é a base de todo o Salmo, quando ele diz que o refúgio dele era o Senhor. Ele claramente, Davi retira de si toda a confiança e declara a sua confiança no Senhor. Assim como ele disse no Salmo 30, o versículo 6, que ele, na prosperidade dele, ele confiava que ele não seria abalado, e Deus vira o seu rosto dele, no Salmo 30. No Salmo 31 ele começa dizendo: Senhor, em ti, Senhor, eu me refugio. O meu refúgio é o Senhor. Então o Salmo, ele começa fazendo uma declaração: Senhor, eu me refugio no Senhor. O Senhor é o meu refúgio. E quando a gente entende que esse salmo não é um salmo somente para Davi, é um salmo para nós, de cara nós podemos entender que na nossa aflição, no nosso sofrimento, nós precisamos de começar fazendo uma declaração sincera, clara, de que Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Aí ele vai dizer, ainda no versículo 1, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. O que Davi está dizendo é que ele não quer ser envergonhado. A palavra aqui, a expressão é não ser humilhado por causa da sua fé. Significa que eu não quero ser confundido, eu não quero ser desapontado por causa da minha fé. Eu confio no Senhor, eu me refugio no Senhor, e quero que o Senhor
me livre por tua justiça. A expressão justiça aqui nesse salmo não se refere à justiça daquela ira de Deus, aonde Deus vai aplicar ira para justiça, mas se refere à justiça salvadora de Deus, que nós vamos encontrar a partir do capítulo 40 de Isaías. Abra sua Bíblia de novo, nós já lemos esse texto, mas Isaías 40, e a partir do capítulo 40, essa expressão se apresenta lá. E no capítulo 40, do versículo 1 até o versículo 11, Isaías vai dizer que a justiça de Deus seria aplicada sobre o povo, no sentido de que Deus iria trazer sobre o povo salvação. Aí ele vai dizer: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aí ele vai dizer no versículo 3: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda o nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. A glória do Senhor se manifestará. Qual é a glória do Senhor que vai se manifestar? A glória do Senhor que se manifestará nada mais é, nada menos é do que Jesus. Jesus que viria e que se manifestaria. Então Davi, quando ele diz: Senhor, livra-me por tua justiça, livra-me por Jesus, aquele que vem para nos salvar, é o único que pode me livrar. Lembrando que Davi, quando ele diz: em ti, Senhor, me refugio, ele está usando o Senhor do pacto. Ele está dizendo: Senhor, Deus Pai, o Senhor que fez um pacto com o seu povo, e que esse pacto foi fundado lá na eternidade, um pacto entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, onde o Pai resolveu por amor nos salvar, e para que esse amor se cumprisse sobre nós, o Deus Filho vem morrer no nosso lugar, representativamente morrendo por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Quando você pega esse primeiro versículo e entende que a justiça que livra nada mais é, nada menos é do que aquilo que o Senhor Deus fez na cruz do Calvário por nós, aí você vai entender o que Davi está dizendo a partir do versículo 2, quando ele diz: ouve e livra-me, porque esse Jesus, em Jesus, o Pai ouve a nossa voz. Ele vai dizer: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Ele vai dizer isso no versículo 2, ouve, livre, rocha, fortaleza. Deus só pode ouvir, Deus só pode livrar, Deus só pode ser rocha e fortaleza através de Jesus. Deus não ouve ninguém, meus irmãos, se não for através de Jesus. Não tem como. Deus não ouve ninguém se antes não for aplicado no coração do pecador a redenção na cruz do Calvário, aplicado por obra específica e clara do Espírito Santo do Senhor, a Trindade agindo. Quando ele diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor ouve. Ele vai dizer no versículo 3, não por mim, mas por amor do teu nome. Ele diz no 3, porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Por causa do teu nome. Quando ele diz por causa do teu nome, não é porque ele está dizendo por causa do nome Yahvé, ele está dizendo por causa da pessoa do Deus eterno.
esse Deus que é fiel ao seu nome, esse Deus que por causa do nome dele, aquilo que ele é, um Deus que é amor, um Deus que é justiça, um Deus que aplacou a sua ira enviando o seu próprio Filho a morrer no nosso lugar. Então quando ele diz, olha, por amor do teu nome, meus irmãos, o pacto feito pela Trindade na eternidade, aonde o Deus Pai escolheu, o Deus Filho se dispôs a morrer por amor do Pai, o Deus Espírito se dispõe a aplicar a obra da redenção no meu e no seu coração. Quando você entende isso, você pode dizer: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Deus protege dos inimigos que fazem armadilha contra o seu povo. É isso que Davi entende. O Senhor me protege, o Senhor me guarda. Davi confia o seu espírito ao Senhor quando ele diz no versículo 5: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Meus irmãos, note que esse texto, esse do versículo 5, foi o que Jesus expressou em Lucas 23, 46, quando ele estava pregado na cruz. Na hora da sua morte, ele diz: na tua mão entrego o meu espírito. Mais uma vez, como no Salmo 22, nós vimos lá no início do Salmo 22, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Aqui Davi diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. É o texto citado por Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 46, quando Jesus diz ao Pai: na tua mão entrego o meu espírito. Lá Jesus está dizendo na sua morte que ele entregava o seu espírito na mão do Pai. E aqui Davi não está falando de morte, mas ele está dizendo: eu entrego o meu espírito, porque tu me remiste, Senhor, tu me remiste, Deus da verdade. Meus irmãos, nós só somos remidos por Cristo na cruz do Calvário, só Jesus. Davi claramente, ele está mostrando que a sua confiança é no Senhor, e aqui esse salmo, ele vai mostrando essa confiança, e a resposta ao compromisso desse pacto, nós encontramos no versículo 6, quando ele diz: aborreces ao que adoram ídolos vãos, eu porém confio no Senhor. Mais uma vez ele diz: o Senhor aborrece aqueles que não são do Senhor, aqueles que se curvam diante de ídolos, mas eu não me curvo, eu não confio em ídolos, eu não confio em nada, eu só confio no Senhor. E o versículo 8 e 9, ele vai encerrar essa primeira fase, essa primeira parte, dizendo: e não me entregaste nas mãos do inimigo, firmastes o meu pé em lugar espaçoso. Versículo 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. Ele diz: no Senhor eu posso me alegrar, porque o Senhor conhece as angústias da minha alma. Meus irmãos, quem conhece as angústias da nossa alma é aquele que passou por mais profunda angústia, que foi o Senhor Jesus. Tudo que nós passamos na nossa vida, o Senhor experimentou na vida dele. O Senhor sofreu na própria carne tudo que nós passamos, e aí ele se alegra, ele se regozija na benignidade. Ele diz isso: na benignidade, na tua benignidade. Meus irmãos, a benignidade de Deus para nós não é aquilo que Deus pode fazer de bom para nós. É sim, Deus pode nos abençoar muito, mas a benignidade de Deus por nós
foi dar o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Essa é a benignidade de Deus. Essa é a benignidade de Deus, porque todos nós estávamos condenados. O que nós merecemos na nossa vida é o inferno. Isso que nós merecemos. Mas não vamos para lá única e exclusivamente por causa da benignidade do Senhor nas nossas vidas. Aquele que deu a vida, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós. E a partir do versículo 9, Davi vem descrever as suas tristezas. Eu falei no Salmo 30, que eu não entendia bem não entendo bem essas colocações nos Salmos, porque não é bem natural em nós isso. Quando nós oramos, a nossa tendência é colocar em primeiro lugar as nossas aflições. Não é assim? Meu Deus, meu Pai, eu estou assim, estou assado. Não é assim que nós fazemos? Note que Davi faz o invertido. Do versículo 1 até o versículo 8, ele expõe para Deus a sua confiança, essa certeza de que ele tinha, de que Deus o protegia, de que Deus seria o seu refúgio, que Deus tiraria ele dos laços do inimigo, que Deus iria sustentar ele, que Deus era benigno para com ele. Ele mostra isso tudo. Quando chega no versículo 9 até o versículo 18, uma parte maior do que a primeira, ele vem mostrar a sua dor e o seu sofrimento. Quando ele começa: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. O versículo 9, o versículo 10, ele vai mostrar que ele se sente atribulado, ele tem tristeza, ele está com a sua força debilitada. Olha o que ele diz no versículo 9 e 10: compadece de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, os meus anos em gemidos, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, os meus ossos se consomem. Aqui, quando ele diz por causa da minha iniquidade, ele não está se referindo a um pecado específico, como ele vai se referir no Salmo 51, como ele se referiu no Salmo 30, versículo 6. Mas ele está falando de forma genérica. A impressão que temos é que ele está debilitado, não é por causa de um pecado específico, mas por causa da sua natureza pecaminosa. E aí ele vai dizer que ele está triste, ele está debilitado, as pessoas se afastaram dele. Olha o versículo 11: pois tenho ouvido a murmuração de muitos. No versículo 13, ele: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, horror para os meus conhecidos. Ele se tornou uma pessoa solitária, porque os seus inimigos estavam o cercando, e com isso os seus amigos se afastaram. Afastamento das pessoas, as pessoas se afastaram por causa dos inimigos dele. Ele é esquecido como se estivesse morto. Ele vai dizer isso no versículo 12: estou esquecido no coração deles, como morto sou, como vaso quebrado. Meus irmãos, às vezes, é interessante esse texto, às vezes a gente fica assim na igreja: passou meu aniversário, ninguém lembrou de mim. Você reparou que como que nós às vezes nós ficamos assim: ninguém lembra de mim, eu estou sentindo como se eu não fosse nem dessa igreja, o pastor não foi me visitar. Interessante, né? Olha o que Davi diz aqui, olha aí, versículo 12: estou esquecido no coração deles, como morto sou, como vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim,
tramam tirar minha vida. Ele está cercado de todos os lados. Apesar de tudo isso, Davi pode voltar-se para o Pai. Olha o versículo 14. Olha o 14. Quanto a mim, parece que ele aqui se reporta ao versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Aí no 14 ele diz: quanto a mim, confio em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus. Eu não quero saber se eu estou sendo esquecido. Eu sei de uma coisa, eu volto para o Pai. O versículo 14, o que importa é a sua relação com o Pai. Não importa se eu estou sendo deixado de lado. Davi está dizendo: quanto a mim, eu me volto para o Senhor, o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Eu me coloco nas mãos do Senhor, eu confio no Senhor. Versículo 17, 18. Ele não quer passar vergonha e espera que Deus puna os idólatras. Ele quer que Deus puna aqueles que não são do Senhor. Ele diz: faze-me resplandecer o teu rosto, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tua misericórdia, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte, emudeça os lábios mentirosos. Meus irmãos, Davi, ele não quer que Deus venha agir sobre aqueles que são inimigos. Quando Davi diz isso, o que está acontecendo aqui é que Deus, com aqueles que não servem o Senhor, Deus simplesmente não derrama do seu amor sobre eles. Deus isola essas pessoas. E com Davi acontece o contrário. E o versículo 19 vai mostrar isso de forma clara, quando ele diz: como é grande a tua bondade que reservaste aos que te temem. Como Deus é bom. Deus que reserva a bondade dele para aqueles que temem ao Senhor. Ele, a partir do versículo 19, ele vai louvar o Senhor, apesar de toda a sua tristeza, de toda a sua angústia. Ele diz: o Senhor tem bondade que o Senhor reserva àqueles que te temem, no qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença tu os esconderás. Os irmãos, Davi está dizendo o seguinte: o Deus do pacto, ele esconde na presença dele aquele que ele escolheu para si, aqueles que temem o Senhor. Bendito seja o Senhor, ele vai dizer no versículo 21, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Ele não está dizendo, os comentaristas não acham que ele está falando de uma cidade em si, mas da própria vida dele, quando ele diz que na minha vida sitiada, o Senhor engrandeceu a sua misericórdia para comigo. O nosso Deus, ele engrandece a misericórdia dele para conosco. E a misericórdia do Senhor, ela se expressa em Jesus, que morreu naquela cruz por cada um de nós. E meus irmãos, somente aquele que recebe mesmo uma aplicação da obra de Cristo no seu coração, por uma obra do Deus Trino, por uma obra do Espírito Santo na sua vida, é que você pode experimentar disso. E eu disse na minha pressa: estou excluído da tua presença. Na pressa e no sofrimento dele ele disse isso. Mas aí ele vai dizer no versículo 22, na segunda parte do versículo 2: não obstante, ouviste a minha súplice e voz, quando clamei por teu socorro. O Senhor ouviu o meu clamor. E aí no versículo 23, amai ao Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis,
mas retribui com largueza ao soberbo. E aí ele convida o povo de Deus a amar o Senhor, e no versículo 24, ele desafia esse mesmo povo quando ele diz: sê fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Sê forte, revigore-se o seu coração, porque o nosso Deus é o nosso refúgio, o nosso Deus é a nossa fortaleza, o nosso Deus deu o próprio Filho para morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, e Ele não nos desampara, Ele é fiel ao nome dEle, Ele cumpre o pacto dEle, ao ponto de dar o Filho dEle por amor a nós, e não importa o que se passe com a nossa vida, uma coisa é certa: você pode entregar nas mãos do Senhor o seu espírito. A Ti, Senhor, entrego o meu espírito. Eu não quero viver uma vida de angústia, eu quero viver uma vida confiado no Senhor. Quero viver uma vida confiada no Senhor. E aqui, meus irmãos, 3 aplicações para a nossa vida. Qualquer que seja a sua tribulação, você pode confiar no pacto da Trindade, o pacto que Deus Pai fez com Deus Filho e Espírito Santo, em que o Deus Pai escolheu o Filho, por amor do Pai a nós, vem morrer no meu e no seu lugar, e o Espírito vem morar no nosso coração para aplicar essa redenção e não nos abandonará. Não importa qual é a sua tribulação, esse pacto não se rompe. Qualquer que seja a nossa tribulação, podemos buscar o Pai no nome de Jesus, podemos orar, podemos dizer ao Senhor: Senhor, olha a minha tristeza, olha a minha angústia, olha a minha dor, Senhor, reflita a Tua glória sobre a minha vida. Nós podemos orar. Meus irmãos, em todos os salmos, nós estamos vendo insistentemente uma coisa que eu quero começar a falar mais aqui: vida de oração. Vida de oração. E aqui eu quero dizer uma coisa aos irmãos: vida de oração não é para que Deus te dê nada, porque a gente tem um engano muito grande com oração. A gente ouve muito aí: vamos fazer uma corrente de oração. Parece até que se a gente juntar todo mundo, né, de mão dada aqui, fizer uma oração, uma corrente de oração, nós vamos conseguir que o Deus imutável mudará. Meus irmãos, oração não é para você mudar Deus soberano. Oração não é para que você consiga que Deus eterno, imutável, faça o que você quer. Oração é para você entender que você precisa de um Deus imutável. Oração é para você entender que você, como criatura, como filho de Deus, adotado pelo Pai, precisa dele. E nós precisamos de orar porque nós precisamos do Senhor. E por último, qualquer que seja a nossa tribulação, nós podemos também falar desse pacto que nos atingiu. É o que ele faz aí no versículo 23: amai o Senhor, vós todos os seus santos. Nós podemos anunciar aquilo que cremos. Nós podemos falar para muitos outros que nós temos um Deus que nos amou, que morreu por nós e que aplica essa obra maravilhosa no nosso coração. Nós podemos anunciar este Deus maravilhoso. Por isso Davi diz: vós todos os santos do Senhor, façam do Senhor o refúgio da vida de vocês.
porque Ele é Deus de amor, Ele é Deus de misericórdia. Louvado e glorificado seja o nome dEle. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor, colocando diante do Senhor as nossas vidas, pedindo a Ele que a palavra dEle seja realidade na nossa vida, no nosso dia a dia. Pai querido, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu trono. Queremos Te pedir, ó Deus, que o Senhor opere, ó Pai, nos nossos corações, que nossa vida, ó Deus, realmente seja colocada diante do Teu trono, diante do Senhor, um Deus que decidiu por vontade própria nos chamar, nos escolher, deu a vida por nós, aplica em nós o projeto misericordioso do Senhor, e nós podemos, ó Pai, colocar as nossas vidas na Tua presença. Por isso, ó Pai, derrame sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, renove o nosso coração e leva-nos, ó Pai, a estar confiados sempre no Senhor. E leva-nos, ó Deus, para os nossos lares com a Tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção, unção e acompanhamento do Espírito esteja com cada um de vós e com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.